Olá, pessoal. Hoje daremos início ao estudo do processo de urbanização. Então, nós vamos ver o que foi urbanização e estudaremos a respeito da urbanização do Brasil. Como nós vínhamos estudando sobre a industrialização, daremos início a esse conteúdo agora que está nas páginas 24, da página 24 à página 26 do livro de vocês. Então, já peguem aí para vocês acompanharem o que nós vamos estudar agora. Pessoal, de cara nós vamos analisar o que é urbanização e qual a relação com o processo anterior. Nós estudamos que a industrialização, ela aconteceu no Brasil, como eu falei em algum vídeo para vocês, foi uma industrialização tardia, porque se nós analisarmos os países da Europa, no Brasil isso vai acontecer um bom tempo depois. E a gente vai ver que há uma relação muito forte entre a urbanização e o processo de industrialização. Então vejamos, urbanização. O que é urbanização? Vamos entender logo o que é urbanização para a gente ver como isso aconteceu aqui no Brasil. O processo de urbanização, pessoal, ele é diferente do processo de crescimento urbano. Como assim? Não seria a mesma coisa? Não são não querem dizer a mesma coisa. Esses termos são diferentes. Então vejamos. Urbanização está relacionado, olhem um esqueminha aí, está relacionado com o crescimento do meio urbano. Então, esse crescimento do meio urbano, ele vai acontecer e à medida que esse crescimento ele acontece, o meio rural ele vai diminuir. Então, pessoal, nós dizemos assim que a urbanização significa o crescimento do meio urbano proporcionalmente maior que o do meio rural, ou seja, representa uma migração gradativa da população do campo para a cidade. E isso, pessoal, a gente chama de êxodo rural. Êxodo rural é a saída das pessoas, a saída da população do meio rural para o meio urbano. Então, já crescimento urbano diz respeito ao crescimento das cidades, e isso pode existir sem que necessariamente haja urbanização. Então, o crescimento urbano, ele vai acontecer e independente de vamos dizer assim, de uma relação com o crescimento ou a diminuição do meio rural. Então, o crescimento urbano, ele diz respeito ao crescimento das cidades, a aparição e o crescimento dessas cidades, e não tem relação nenhuma com o crescimento ou a diminuição da população do meio rural. Então, já a urbanização, para um lugar ser urbanizado, nós dizemos que mais da metade, 50% mais um da população, deve residir no meio rural. Vamos analisar o que aconteceu aqui no Brasil. Na página 26, vocês vão ter esse gráfico para fazer análise. Nós temos aí. Observem o primeiro dado. O primeiro dado, esses dados, eles foram divulgados pelo IBGE. E nós temos aqui o ano de 1920. Em 1920, observem, a cozinha roxa, 16% da população, a cozinha roxa era o que? A população urbana. Então, apenas 16% da população residia no meio urbano. E 84% da população residia no meio rural. Então, olha só, um grande número de pessoas residindo no meio rural. Só que isso foi se invertendo. 20 anos depois, a gente vai ver que já era 31% da população residindo no meio urbano e 69% no meio rural. Vamos adiantar um pouco e vamos para 1960. Em 1960, 45% da população já estava residindo na área urbana e 55% na zona rural. Olha só, pessoal, de 1960 para 1970, o Brasil tornou-se urbanizado. Por quê? Foi esse período em que aconteceu a transição. Então, em 1970, 56% da população já residia na área urbana. Então, olha só, mais da metade, não é verdade? Então, a gente percebe que foi nesse período aqui a transição. Foi aqui que o Brasil tornou-se urbanizado, pessoal, porque 50% mais um da população estava residindo na área urbana, ok? E esse dado foi crescendo, esse número crescendo, crescendo. E o dado mais recente que nós temos no gráfico, que é 2010, a gente vê que 84% da população, 84,4% da população já residia na área urbana e apenas 15,6% na área rural. Então,
Foi no período de 60 a 70, na década de 60 a 70, que o Brasil se tornou um país urbanizado. Então vejamos aqui a urbanização no Brasil. No Brasil, a urbanização de fato ocorreu com a industrialização e as migrações do campo para a cidade, a partir do final do século XIX, sobretudo na metade, desculpa pessoal, e sobretudo na segunda metade do século XX. Então, vamos lá para a página 26 do livro de vocês, onde nós temos o gráfico e temos também essa fala sobre a urbanização do Brasil. No Brasil, pessoal, essa urbanização ocorreu, como aqui já foi falado, e como está aqui no slide, essa urbanização ocorreu por conta da industrialização. Então, a partir do momento em que houve industrialização, a instalação da indústria no país, isso fez com que a população saísse do meio rural para o meio urbano em busca de uma melhor condição de vida, em busca de emprego, em busca de um trabalho assalariado. Então, vejamos, nós tínhamos um Brasil, vamos dizer que antes do século XIX, esse Brasil ele era um país em que o que predominava eram as atividades primárias. Então, era a exportação da cana-de-açúcar, havia também o plantio de café e outras atividades relacionadas ao setor primário. Acontecia também, pessoal, a extração do ouro, né? A mineração também teve um grande destaque lá por volta do século XVII e XVIII. Então, a gente pode perceber que nesse período a população rural era bem maior que a população urbana. Então, com o processo vamos dizer que de exportação do café, isso favoreceu o crescimento da economia. E aí esse crescimento da economia fez com que houvesse um investimento no setor secundário. Então, foi por causa do setor primário, esse desenvolvimento do setor primário, que houve um aumento na economia do país e houve um investimento no setor secundário. Então, o setor secundário começou a se desenvolver, houve um investimento nas indústrias, ou seja, setor secundário. Então, esse investimento fez com que houvesse a necessidade de mão de obra, fazendo com que as pessoas saíssem da zona urbana para a zona rural. Então, foi essa necessidade de mão de obra da indústria e essa necessidade que as pessoas tinham de uma condição de vida melhor. Então, unindo o útil ao agradável, essas pessoas saíram do campo para a cidade. Consequentemente, turma, se nós temos uma indústria bem desenvolvida, que estava em ascensão, estava crescendo, então, essa industrialização na economia do Brasil, ela fez com que houvesse um desenvolvimento no setor terciário também. Então, o setor secundário fazendo com que o setor terciário se desenvolva. Por quê? À medida que as cidades vão crescendo, que a economia vai se desenvolvendo, que a indústria está a todo vapor, há a necessidade de instalação de bancos para tratar dessas questões econômicas. O comércio ele vai se desenvolver também, uma vez que está produzindo, vai haver a exportação e vai haver também a venda interna. Há a necessidade de escola para que os filhos desses operários estudem, seguradoras, setor público, então tudo isso vai se desenvolver. Então nós temos aí um desenvolvimento agora do setor terciário. Então vejamos, o Brasil era um país que tinha sua economia baseada no setor primário. Depois, com a industrialização, claro, veio o desenvolvimento do setor secundário, que são as indústrias mesmo, e aí houve a necessidade do desenvolvimento do setor terciário, certo? Então, a população, a porcentagem da população urbana sobre o total dos habitantes do país passou de cerca de 16% em 1920 para 31% em 1940. E aí a gente vai ver que 45% em 1960 e 84,4% em 2010. Então, foi aí, lá por volta de 60 e 70, foi o período de transição, onde o Brasil tornou-se urbanizado, pessoal. Então é isso, a urbanização é esse crescimento do meio urbano e a redução do meio rural, o que é diferente como a gente já viu o conceito, né? A urbanização, ela é diferente
do processo de crescimento urbano. Então, urbanização é diferente de crescimento urbano, uma vez que a urbanização está relacionada ao crescimento das cidades e à diminuição do meio rural. E o crescimento urbano, ele diz respeito ao crescimento dessas cidades sem que haja necessariamente a diminuição do meio rural. Então, entendam a diferença. No crescimento urbano, não é necessário vamos dizer que o aumento das cidades e a diminuição do campo. Isso é urbanização, ok, pessoal? Então, por hoje é só, turma. Deem mais uma lida aí no material da página 24 à página 26. Vocês vão fazer a atividade da página 27 e me enviar a foto, tá bom? Então, bons estudos, turma, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.